Fala pessoal, Júnior Borges por aqui para mais um Som da Palavra Podcast, um lugar no qual o Senhor nos concedeu essa mesa, onde nós compartilhamos do que o Senhor fez e faz na nossa vida, onde a gente bate um papo aqui sobre testemunho, sobre ministério, tudo que envolve a presença de Deus. E eu quero te fazer um pedido, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, clica aí no sininho, deixa um like, tá bom? Então, sem demora, vamos para o nosso bate-papo de hoje? Bora! Andréia Goulart, que prazer te receber aqui, minha amiga. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. O prazer é todo meu, assim, muito feliz, né? Primeiramente, queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Amém. porque eu creio que é uma porta, né, que o Senhor abre para a gente anunciar, né, os grandes feitos dele. Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes e que o Senhor esteja conduzindo aqui nesse momento. Andréia, aqui a gente eu sempre começo o nosso bate-papo no nosso podcast com uma pergunta. Como é que foi a sua vinda para o Evangelho? Então, assim, eu não nasci num ambiente de cristãos, né? Os meus pais não eram cristãos. Eu nasci num ambiente totalmente desestruturado. Os meus pais bebiam muito, brigavam muito e a minha gestação, no caso, foi muito turbulenta. Meu pai agredia muito minha mãe me contou isso depois, né? Sim. E assim, eles já vinham com um histórico de separação. Eu sou a do meio, a filha do meio. E quando a minha mãe engravidou de mim, eles se separaram, né? E ela não sabia que estava grávida de mim. Foi para casa dos pais dela, e aí naquela coisa de separa, volta, ela voltou. Só que quando ela voltou, ela já estava grávida de mim, que tinha engravidado, né? E não sabia. E aí ela contou pro meu pai que estava grávida, e meu pai questionou, né? Disse que não era filho dele. E isso foi durante toda a gestação, e com brigas, com pancadaria dentro de casa e tal. Enfim, eu cresci, né, num ambiente de muita briga e depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, acredito que lá para os 9, 10 anos, presenciando tudo isso, todo ano, todo Natal, era muita briga. Eu presenciava meu pai batendo na minha mãe. Depois de um tempo, já não era só nessa época de festa, já era todo final de semana, muita briga. E a gente já não queria brincar na rua, a gente queria ficar ali para proteger, né, a nossa mãe. E isso mexeu muito, né, com a minha adolescência, dos meus irmãos também. E um dia minha mãe contou isso pra mim, né, que ele batia nela quando estava grávida e questionou que eu não era filha dele e tal. E aquilo foi crescendo, sabe, dentro de mim, Sim. foi gerando feridas, né, na minha Traumas, identidade, né? traumas, sim. E infelizmente, diante de tudo isso, quando eu fiz 13 anos, eu conheci as drogas, tive envolvimento Com 13 com anos de drogas, com idade? 13 anos, uma criança. Sim. Tive envolvimento com drogas, conheci cocaína, maconha, lança-perfume, muito mal na escola, eu era péssima na escola. E assim, aqui eu já abro, né, um parêntese, crianças que apresentam dificuldade na escola já é um sinal de que está acontecendo alguma coisa. De aprendizado, né? Isso. Só que os meus pais, eles não se atentavam, né, com o estrago Sim. que estava causando em mim, eles não se atentavam para isso. E diante de tudo isso que eu vivia, né, que eu vivenciava, me envolvi com as drogas e tal. Meus pais não viviam bem, né, no relacionamento deles. E um dia minha mãe, ela decidiu sair de casa. Isso você tinha 13 anos? Tinha 13 anos. Então você viveu, assim, da época da gestação da sua mãe até os 12 anos e pouco, né? Você tinha um ambiente tóxico dentro de casa. Totalmente. Então, a partir do 13, você se lança a tudo que envolve o sistema, né? Vamos dizer, como nos dias de hoje, né? Sim. Que é tudo que o sistema, infelizmente, oferece para um adolescente, para uma criança, praticamente, né? Exatamente. E aí minha mãe saiu de casa, descobriu, não só eu tinha me envolvido com as drogas, mas também a minha irmã, com 15 anos, também estava se envolvendo, sim. E ela foi além, ela começou a se relacionar com o dono do tráfico. Meu Deus. Então, com ela foi mais além. E aí, quando ela descobriu isso tudo, ela ficou com muito medo. Ela não soube lidar com a situação e ela teve muito medo. O casamento já estava horrível e mais essa situação. E ela, diante disso, desistiu total, né? E foi seguir a vida dela. Eu lembro que ela chamou a gente para ir
E a gente não quis ir porque já estávamos envolvidas ali com drogas, então a gente queria ficar ali. Mesmo aturando ali o nosso pai com esse jeito dele, bebedeira, a gente queria ficar ali, ela por causa do namorado, eu por causa das drogas. Então a gente não acompanhou nossa mãe. Só que isso foi levando cada vez mais a gente para o fundo do poço. Que vocês não têm a dimensão do que é. Sim. Nosso pai trabalhava muito, nossa mãe foi embora. E ali a gente estava totalmente perdida. E eu fui a primeira a sair de casa. Por quê? Eu estava péssima na escola, já estava vários meses sem ir para a escola, e meu pai falou para mim que ia na escola. Então, assim, a visão que eu tinha do meu pai é que meu pai, quando chegasse da escola, queria descobrir que eu não estava indo para a escola, ele ia me bater. Como eu sempre vi ele batendo na minha mãe, ele ia também me bater. Gerou um medo, né? Sim, gerou um medo, um trauma muito grande. Então, assim, quando ele falou, vou na escola saber como é que tá, eu já fugi de casa. E eu, com 13 anos, uma criança, eu fugi de casa pela primeira vez. E aí eu fiquei escondida debaixo do telhado. Eu saí de dentro de casa e me escondi debaixo do telhado, com medo dele, né? E ali eu passei 3 dias já lá junto com os pombos, e meus irmãos me levava comida pra mim e tal. Quando meu pai souber que você tá, ele vai te arrebentar. E eu com aquele medo, né? Até que um dia meu pai descobriu e me deu uma bronca e tal, mas ficou ainda um clima estranho dentro de casa. E aí fui pra escola um dia só, 2, depois voltei a matar aula de novo. E aí as coisas só piorando dentro de casa. Minha irmã já estava ficando lá nos morros, né, o namorado dela e tal. E aí, quando meu pai de novo foi na escola, aí eu saí de vez, que ele já estava bebendo mais, né, ele já estava descobrindo coisas nossas, então eu tive mais medo ainda e aí eu fugi de casa. Você tinha a sua irmã de 15, né? E você com 13? E meu irmão com 8. Eram 3? 3. E aí, nessa época que eu saí de casa, eu fiquei morando na rua, dormindo dentro do mato, passando fome. E logo em seguida, minha irmã também saiu de casa e foi morar com esse cara, né, que era o dono do tráfico. E ali nossa vida se perdeu total. A gente ficou entregue mesmo às moscas. Meu pai já não falava mais com a gente, passava na rua, não falava com a gente. Ele mandava comida pelo meu irmão de 8 anos. O meu irmão já também não queria ficar mais com ele em casa. Ele foi pro morro onde minha irmã morava uma vez. Saiu todo mundo, então? Foi saindo, todo mundo. A família foi à ruína. Meu pai. E aí, uma vez eu estava lá no morro junto com a minha irmã, lá no tráfico mesmo, e meu irmão chegou lá, com 8 anos. A minha irmã começou a brigar com ele: o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Não, eu quero ficar com vocês, não quero ficar lá com meu pai, não. Eu quero ficar aqui com vocês. Ou seja, uma criança não queria ficar dentro de casa com o pai. Seu pai ele era viciado em alguma coisa? Não, ele bebia. Era alcoólatra? Alcoólatra. Bebia todos os dias. Que é um vício também, né? Sim, é um vício. E aí, com isso, ele ficava violento, né, com a gente. Brigava. Altera, não tinha né? relacionamento, não tinha olho no olho, não tinha essas coisas, né? Então, o meu irmão, com 8 anos, já estava preferindo ficar com a gente, né, na rua largado do que ficar em casa. E aí, diante de tudo isso, uma hora a conta chega. Sim. E esse cara deu uma surra na minha irmã e botou ela para fora. Só que nesse mesmo dia que ele botou ela para fora, a polícia invadiu aonde ela estava morando com ele. Meu Deus. E aí ele quase foi preso, mas prenderam muita droga, muita arma. E ele pensou o quê? Foi ela que denunciou. Entendi. E aí ele começou a perseguir ela. Ela veio para morar comigo, até então estava morando num quartinho pequenininho, só para dormir mesmo. Ela, no caso? Eu. Você? Já não estava mais dormindo no mato. Entendi. Um parente me deixou ficar ali, e quando esse cara fez isso com ela, ela foi ficar ali comigo também. Foi o refúgio. Foi o refúgio dela. E aí ela ficou ali pouco tempo comigo, porque ele estava perseguindo ela. E aí quando eu ia lá, que eu também ia lá, usar droga, ficava lá, ele falava pra mim: vamos armar pra eu matar a sua irmã, vou fazer assim, assim, assim com ela, vou picotá-la toda, vou levá-la lá pro alto, lá na casinha branca, porque tinha um lugar, né, a gente nessa idade a gente presenciou muita coisa. Meu Deus. Que não dá nem pra falar aqui, e ele falava que ia fazer assim com ela. E ele falava, ficava me catucando: traz ela aí, fala que eu quero voltar, não sei o quê. E eu ficava rindo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, né? Uhum. Claro que eu não ia fazer isso com a minha irmã. Sim. E aí eu falava pra ela: olha, fulano tá falando que vai fazer isso com você e tal. E aí, um belo dia, a gente na rua, tarde da noite, subiu um carro, e eu olhei rápido e vi que o carona tava com o Toca Ninja. E ela tava comigo na hora. E eu falei pra ela: corre que é fulano. Não é, esse carro não é dele. Corre que é ele. Aí o carro foi no final da rua, manobrou e voltou. Ela foi correr quando o carro já estava em cima, voltando. E aí ele já saiu do carro, já apontando a arma e apontando a arma para mim. Porque não deu tempo de apontar a arma para ela. E ele apontou a arma na minha cara e falou: traz a sua irmã aqui agora.
E eu, desesperada, traz a sua irmã aqui agora. E eu desci o matagal assim, passei por dentro do quintal lá do vizinho, e eu vi que ela estava na varanda, escondida. E aí eu passei direto, fui lá para trás, marquei um 10 lá, e voltei e falei que não achei. E ele começou a gritar comigo com a arma na minha cara. Eu quero a sua irmã aqui agora. Eu falei, eu não achei ela, deve ter saído lá para baixo, deve ter saído na outra rua e tal. E ele gritando na frente de todo mundo, a rua estava cheia, naquela época né, a rua ficava cheia. Sim. Ele falava que ia fazer, que não precisava correr, que ele ia voltar, ia pegar e tal. E ele foi embora. E aí ela subiu, chorando, nervosa, a gente tudo nervoso, todo mundo nervoso. Fomos para casa, para esse quartinho, né? E ali a gente nem conseguiu dormir naquele dia. E aí uns parentes foi na casa do meu pai, porque até então meu pai não falava com a gente, e contou tudo o que aconteceu. Uhum. E meu pai, nesse dia, orientou uma irmã nossa, por parte de pai, a entregar um dinheiro pra gente e falar pra gente sair dali o mais rápido possível. E aí, quando o dia estava clareando, essa irmã foi lá nesse quartinho e falou, olha, vamos lá em casa que eu quero conversar com vocês. Aí a gente foi na casa dela, que era no final da rua, e ela falou olha, papai mandou esse dinheiro aqui, ele já está sabendo de tudo, e mandou vocês irem agora para Saquarema, para casa da tia de vocês. Uau, E eu falei, eu não vou. Como assim você não vai? Eu falei, não, eu não fiz nada, eu não tô com problema com ninguém, é ela que tá na bola. Eu ainda falei assim, ela que tá na bola. Não, mas você tem que ir com a sua irmã. Eu falei, não, não vou, é ela que vai. Eu tava viciada, eu queria ficar ali, junto com o pessoal, né? E aí ela chorando, pedindo pra eu ir, eu falando que eu não queria ir. E aí conseguiram me convencer. E aí a gente saiu de lá, né? Fomos pra casa dessa tia, que já tava esperando a gente. E chegando lá, passamos a semana e tal, ela sempre em contato com meu pai, né? E aí chegou o grande dia, que era bater de frente com meu pai. Depois desse tempo todo sem falar com ele sabendo de tudo isso, né? Imagino como é que estava a cabeça de vocês, né? Porque vocês estão fugindo de uma situação, mas tem que enfrentar uma outra situação. Sim, que pra gente era muito difícil. É. E ali eu já tava pensando, vou fugir. Eu já tava querendo fugir de novo, eu não queria ficar de frente com meu pai. Sendo que nesse período que a gente não falava com meu pai, aquilo que minha mãe falou pra mim, que meu pai bateu durante a gestação, que meu pai falava que eu não era filho dele, aquilo começou a crescer dentro de mim e eu falava pra todo mundo que meu pai não me amava. Eu falava pra todo mundo que meu pai... Porque algumas pessoas vinham, né, e falavam, volta pra casa do seu pai, menina, sai da rua, você é uma criança. Eu falava, meu pai não gosta de mim não, meu pai batia na minha mãe. Aquilo foi crescendo dentro de mim com tanta força. Grande. E eu lembro de deixa eu voltar um pouquinho, que foi uma cena que me marcou muito. Eu estava na rua uma vez com muita fome, e um parente da minha mãe, primo de segundo, terceiro grau, não lembro agora, ele falou assim pra mim, tá com fome, né? Vamos lá em casa almoçar. Eu vivia assim, dependendo de um prato de comida dependendo de um prato, tinha dia que ninguém me dava, eu não pedia, né? Ficava com fome. Aí nesse dia ele me chamou, vamos lá em casa almoçar. Ele estava saindo do trabalho e indo em casa almoçar, eu fui com ele. Aí quando chegou lá, a esposa dele abriu a porta, olhou pra minha cara e começou a discutir com ele lá dentro. Eu percebi que ela não queria que me desse comida. Mas aí ele, acho que convenceu ela lá, e ela voltou com um prato de comida, e ela quase jogou o prato de comida. Ela foi lá no quintal, fez assim, ó, botou lá assim com ira, né, com raiva, e entrou e fechou a porta. E eu comi aquela comida, mas assim, tava descendo quadrado, sabe, aquela comida? Tava gostosa a comida. Mas a comida desceu tão mal. E eu escutava ela falando assim, ela tem que lavar uma roupa pra alguém, ela tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Ficar pedindo comida pra ninguém. Mas eu tava ferida. Meu Deus. Muitas pessoas julgam, né? Não sabe o que a outra tá precisando. Não sabe a luta interna. Não sabe a luta interna que a pessoa tá enfrentando. E quando eu ouvi aquilo foi tão ruim de ouvir. Aquela comida desceu, eu comi porque eu estava com fome, mas foi tão ruim, foi algo que me marcou muito. E aí passou esse processo todo, eu comi comida azeda que me deram, comida com mosca. Meu Deus. Mosca varejeira mesmo, daquela verde, grandona. Jesus. Eu passei por muita coisa durante tudo isso, estava no fundo do poço. Eu lembro até do filho pródigo, do que saiu e passou por tudo as bolotas dos porcos. Eu estava literalmente no fundo do poço. E aí lá na casa da minha tia, né, chegou o dia de enfrentar o meu pai, como eu falei. Um belo domingo, a minha tia fala assim, ó, vamos levantar que o pai de vocês está chegando aí. E agora? E eu falei, agora é a hora de fugir, porque eu não vou bater de frente com meu pai. E aí meu pai chegou com pão, com presunto, com queijo, com leite. E quando eu ouvi a voz dele chegando, eu fiquei já com aquele estado de nervo, minha carne tremia.
E eu lembro que foi na cozinha, numa mesa, e ele chegou, olhou pra gente, assim, né, com um olhar meio desconfiado, e eu mais desconfiada ainda. E ele já veio na minha direção, sentou assim, igual você, na minha frente. E a primeira coisa que ele falou pra mim foi: da onde você tirou que eu não amo você? Meu Deus. Quem falou pra você que eu não amo você? Eu amo você, você é muito importante pra mim. Meu Deus. E ali eu já comecei a chorar, e ele falou isso chorando. Ele falou isso Nossa. chorando. Ele falou: você é muito importante pra mim, e é por isso que eu tô aqui. E eu vou fazer de tudo pra salvar a sua vida, pra salvar a vida de vocês. Uau. E ali ele chorando de um lado, eu chorando do outro. Foi um momento assim muito emocionante, né? Tudo que eu precisava ouvir do meu pai era Foi isso. restaurado um laço. Exatamente, Que não na tinha. mesa, no lugar de comunhão, no lugar de olho no olho, ele falou pra mim chorando que ele me amava. Ele nunca tinha falado isso pra mim na Meu vida. Deus. Eu nunca ouvi do meu pai que ele me amava. E ali naquela mesa, pela primeira vez e única, nunca mais ele falou que ele me amava, porque não precisou mais ele falar. Eu nunca mais duvidei do amor dele. Ali ele falou pra mim que ele me amava, e aquilo ali quebrou cadeias. Já foi suficiente. Já Era o que foi você suficiente. precisava ouvir desde a gestação, que normalmente, quando a mulher está grávida, tem toda aquela assim, né? O pai falando na barriga, Sim. ó, você é bem-vinda. Não tinha Mas isso. e você tem um lado oposto. E hoje em dia, quantas pessoas vivem isso? Né? Em vez de ter aquele apoio, que é um momento que a mulher está fragilizada, vamos colocar dessa forma, porque é um momento que você precisa de um apoio, e a criança que está sendo gerada, está sendo formada, ela precisa reconhecer a voz também, tanto do pai quanto da mãe, e saber que ela é importante. E hoje o que a gente vê, de repente, falta um pouco disso. Falta muito. Dessa palavra, ó, eu sou teu pai, eu te amo, sempre te amei. E quando você ouve isso, você desmonta qualquer coisa. Foi libertador ouvir isso do meu pai, pela primeira vez, foi libertador. Mesmo no processo de abstinência, mesmo com tudo que eu estava, com todas as guerras que eu estava enfrentando dentro de mim, foi libertador ouvir isso dele. Uau. E dali em diante começou, né, o processo, né, da gente se desligar, né, das drogas, ser limpo ali, né. Só que meu primo também já estava usando droga, e ele morava ali com a minha tia. Entendi. E aí, durante um tempo, a minha tia descobriu que a gente estava usando droga com o nosso primo e tal, e meu pai, ela contou pro meu pai, e depois de 2 meses ali, meu pai levou a gente para um lugar mais longe, que aí foi uma roça, pensa numa roça. Foi para onde ele levou a gente. Esconderijo, E né? foi a melhor coisa que ele fez. Primeiro que minha irmã estava sendo perseguida, segundo que ali a gente não ia se libertar. Sim. E aí a gente foi para esse lugar, e lá não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. A gente tinha que caçar para comer, a gente tinha que catar lenha para fazer comida, não era fogão a gás, não era lenha. A gente tinha que catar a lenha, cortar a lenha, armazenar a lenha. Um refúgio. Sim, foi lá que a gente viveu, né? durante 3 anos. 3. 3 anos. Todo mês meu pai ia visitar a gente, e era lindo, porque meu pai nunca comprou absorvente para mim, e lá ele levava absorvente. Ele levava absorvente pra gente, ele levava coisas de menina mesmo que precisa, né, roupa íntima. E aquilo ali foi também que me marcou muito, porque eu não tinha isso antes. Sim, não tinha afeto. Eu não tinha. E mesmo nesse momento, né, a gente teve essa conexão com o nosso pai, que foi algo também que nos ajudou muito nesse período de abstinência. No início eu queria fugir, queria armar para sair daquele lugar, não tinha possibilidade nenhuma de sair daquele lugar, porque tudo era muito longe. E passamos ali 3 anos, minha irmã foi a primeira a sair, depois, logo em seguida, fui eu, e aí fui morar com a minha mãe. E assim, uma coisa que é muito importante falar, que a atitude dos pais, né, na frente dos filhos vão desencadear uma série de problemas que vai gerar problemas durante muitos anos. Vão refletir a longo prazo. Não é rápido, a longo prazo. Não é rápido. Talvez gerações. Sim. Por quê? Porque eu saí de lá já com 15 anos, 16 anos, e fui morar com a minha mãe. Não voltei para lá, até porque o cara estava vivo ainda. Entendi. Então não pude voltar para lá. Fui morar com a minha mãe e ali comecei a ter relacionamentos. Tinha 16 anos, me relacionei com pessoas totalmente que não era para me relacionar, e traumatizada também, não tinha sido ainda curada, ainda não tinha conhecido Jesus, e aí tive relacionamentos tóxicos, me envolvi com pessoas erradas, tive filho com pessoas que não era para ter, escolhi pessoas erradas, enfim, por isso que eu estou falando que as atitudes dos pais vão definir o futuro dos filhos. Sim. Isso é muito importante. Os pais que brigam na frente dos filhos, os pais que causam todo esse caos e o filho presencia isso,
isso vai gerar um futuro Sim. traumatizante na vida desse filho, e menina principalmente. Uma menina quer logo casar, quer sair de casa e se entrega para o primeiro Eu cara. não tenho uma referência. E muitas das vezes elas se entregam para um cara violento, porque elas não querem saber se o cara é gente boa. Querem sair daquele Elas ambiente querem tóxico. sair daquele ambiente. Inclusive, para um menino, para um rapaz, quem tem filho, se vê a atitude do pai agredindo a mãe, maltratando ou falando, achando como se ele fosse dono Sim. da pessoa, o dono daquele ambiente, a probabilidade disso gerar na mente dessa pessoa, lá na frente, é a mesma coisa, vai se repetir. A mesma coisa. Podem acontecer diferente? Pode, mas a A probabilidade... probabilidade é muito grande. E a menina gera um trauma, que vai achar que todo homem é igual, que toda pessoa é igual, que toda pessoa vai ter aquela atitude. E para você ter uma transformação na mente e modificar aquilo, é muito maior. Porque você criou uma barreira, um trauma, tanto quando se for um menino ou uma menina, é um trauma. E como que vai ser o relacionamento? Como que ela vai se relacionar lá na frente? Sim. Né? Então isso é muito sério, isso que você está falando, que os pais de hoje em dia precisam estar atentos. E aquilo que você já falou, né? Uma vez eu ouvi você falando, se você briga na frente do seu filho, você precisa pedir perdão também na frente do seu filho. Exatamente. Você está pedindo perdão porque eu estou pedindo perdão para sua mãe, estou pedindo perdão para o seu pai, Isso. porque eu agi errado. Então, se você tem uma atitude não boa, uma atitude ruim na frente dos seus filhos, você precisa ter uma atitude boa também na frente dos seus filhos. Para eles saberem que é a hora de pedir perdão. Tem momentos que a gente vai estar estressado, isso é ser humano. Sim. Mas também tem que saber o momento de pedir perdão, o momento de reconhecer que você está errado, o momento que, cara, realmente, eu falei que não era para ter falado, eu te peço perdão. E isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, né? É, porque na maioria das vezes os filhos, eles presenciam só as brigas. Sim. Aí na hora de pedir perdão, vai lá pro quarto. Aí os filhos não vê. É. Então o que você está ensinando pro seu filho? Exatamente. O filho tem que ver o pai pedir perdão para a mãe pedir perdão para o pai. Tem que aprender. Nós somos espelho, né? Exatamente. Os nossos filhos vão se espelhar no nosso comportamento. Então... Desculpa, e nesse enredo, isso você já estava com 16 anos, né? Sim. E foi mais ou menos assim, com qual período que você... Como que foi seu encontro, assim, com Jesus? Então, aí fui morar com minha mãe e comecei a conhecer pessoas totalmente erradas por causa disso, né? Mas com 24 anos, eu já estava casada, né? Casei com uma pessoa e tive filhos com essa pessoa, e também uma pessoa cheia de traumas, também uma pessoa que veio de um relacionamento dos pais separados, e aí muitas brigas, e aí os meus filhos já estavam presenciando isso também. Meu Deus. Por isso que eu falo que pode durar uma geração. Vai passando. E aí os meus filhos presenciaram muitas brigas, muitos momentos desses dentro de casa, e com 24 anos eu conheci Jesus. Fui para a igreja sozinha com os meus filhos, foi num culto de domingo, foi uma pessoa que estava me consolidando, ela fez uma surpresa, era o meu aniversário. Uau. E ela ficou insistindo, eu nem ia na igreja naquele dia, ela ficou insistindo para eu ir. Te convidou para ir? Já tinha um bolo lá separado para mim, eu Uau. não sabia. E naquele dia, o pastor João, que é o nosso pastor hoje, ele fez o apelo, e ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Uau. E foi tremendo, eu falei, eu quero esse Deus, eu quero viver isso. A minha amiga que me consolidava ficou insistindo durante muito tempo, né? E naquele dia eu decidi. Eu falei, eu quero viver isso. Eu quero conhecer esse Jesus que todo mundo fala pra mim que é maravilhoso, que vai mudar a minha história, que vai consolar, que vai curar as feridas. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ver se realmente isso é verdade. E ali eu me entreguei e comecei a ter experiências maravilhosas, né, com o Senhor. Meu marido na época não era convertido. Continuei ainda passando muitas lutas, né, mesmo na igreja, mas depois de um tempo ele se converteu e depois ele se afastou. E aí nesse momento, né, eu ainda na igreja comecei a desanimar, né, também diante disso. E aí depois voltei, me firmei de novo. E aí um momento muito difícil da minha vida foi quando meu pai ficou doente. Meu pai ficou doente, Mas você já estava na igreja, né? Ainda estava. Ainda estava na igreja nesse período, na igreja. Né? Mesmo com um casamento turbulento, estava na igreja. Sim. E aí meu pai teve AVC. Meu pai teve AVC e ele ficou... Meu pai sempre foi muito ativo, né? Sempre gostou de fazer comida, fazer as coisas dele em casa. Isso mexeu muito com ele.
Ele ficou muito Nossa. debilitado e Deus falou para mim que era para eu fazer uma campanha de 7 semanas na casa dele. E aí eu fui, toda semana eu ia para casa dele, ler a palavra para ele, só que meu pai a vida inteira falava que ele era ateu. A vida inteira. Ué. Não podia falar em Deus perto dele. Uma vez ele bateu no meu irmão na mesa, porque meu irmão acabou de comer e deu graças a Deus. E ele bateu no meu irmão. Ele falou, não é graças a Deus, é graças a Argeu. Porque quem comprou foi eu, quem cozinhou foi eu, quem botou aqui na mesa para você comer foi eu. Então não é graças a Deus, é graças a Argeu. O nome dele era Argeu. Ele se dizia ateu. E nessa época que ele ficou doente, o Senhor falou para mim, vai lá, faz essa campanha e fala de mim para ele. E eu falei, Senhor, mas ele é ateu, ele não acredita. E o Senhor falou, vai e faz o que eu estou te mandando fazer. E aí eu fui. E aí toda semana, ele teve um AVC que ele parou de falar. Ele se comunicava, mas não sabia, não conseguia falar. Mas entendia tudo que a gente falava. E você, nesse período, você tinha quanto tempo de igreja? Do período que você teve o encontro até esse período que seu pai teve o AVC? Já tinha 2 anos. 2 anos. Então, uns 2 anos. Já não era tão nova, convertida. Não era não. Já tinha uma experiência com o Senhor. E aí eu fui, né? Fui lá, fiz essa campanha com ele. E ele foi... Não, deixa eu voltar. Nesse tempo que eu me converti, o meu pai, ele foi no meu casamento. Ele era ateu, mas ele foi no meu casamento na igreja evangélica. Eu achei que ele não fosse, mas ele foi. E no dia do meu casamento, eu pedi perdão para ele no altar. Uau! No altar. O Senhor falou para eu pedir perdão para ele no altar, vestida de noiva. Eu ali, quando eu fui cumprimentar, né, os meus pais, Sim. os pais do meu marido, eu falei tudo que eu precisava falar para ele, pedir perdão por tudo que eu tinha feito a ele na minha adolescência. E ele foi uma choradeira, ele chorando de um lado, eu chorando do outro. E foi muito lindo esse momento, ele me perdoou, eu também perdoei e ficou tudo bem. E depois de um tempo, meu pai veio adoecer. Entendi. E aí o Senhor me falou para fazer uma campanha de 7 semanas na casa dele. E eu falei, Senhor, meu pai é ateu, meu pai não acredita. E Deus falou, vai falar de mim para o seu pai. E aí eu fui. E aí, na primeira semana, ele aceitou, chorou, orei com ele. Na segunda semana, ele também aceitou. Falei de Jesus para ele, li lá a Bíblia para ele. E falei de perdão, falei de confessar o Senhor Jesus, falei de tudo isso para ele. Na terceira semana, ele já estava parecia que ele não estava gostando muito, mas eu insisti, fiz. Na quarta semana, ele rejeitou. Ele aceitou nas 3 primeiras e na... Sim. Na quarta semana, ele me mandou embora. Mas ele já ficou fazendo sinal, para eu sair. Ficou fazendo assim. E eu olhei para minha mãe, e minha mãe falou assim, seu pai não está muito bem hoje não, deixa para lá. Eu falei, mãe, eu preciso cumprir. Não, mas ele não está bem. E aí, ele não estava levantando para nada, nem para ir no banheiro, nem para tomar banho, ele só queria ficar na cama. E ele estava muito fraco. Mas nesse dia, eu tentei insistir, ele me mandando embora, estava ficando alterado, então para não deixar ele nervoso, eu fui para a sala. E fiquei muito triste, eu senti uma dor quando eu vi meu pai rejeitando a palavra, eu senti uma dor tão grande. Eu falei, mãe, não gostei disso. Ela, ele não tá bem, deixa pra lá, outro dia você faz. Eu, não gostei. Daqui a pouco, quem vem? Eu deixei a Bíblia lá, né? Eu não tinha tirado a Bíblia lá do lado da cama dele. Mas ele encontrou força, foi lá na sala e quase jogou a Bíblia em cima de mim. E fez assim, ficou fazendo assim, e voltou pro quarto, se arrastando, segurando nas paredes. Ele encontrou força para tirar a Bíblia e jogar lá na sala, quase em cima de mim. No dia seguinte, ele passou mal e foi pro hospital. No dia seguinte, à noite, ele passou mal e foi pro hospital. Isso ele estava em casa? Estava em casa. E aí, foi outro processo. Ficar visitando meu pai, ficar trocando com o irmão, um fica de noite, outro fica de dia e tal. E aí ele teve uma melhora, e aí piorou, ficou naquela, né? E aí um dia ele começou a piorar muito. E aí uma irmã minha, Norma, você conhece? Ela estava com ele nesse dia, né? Ela disse que durante a visita ele chamou um pastor que estava fazendo culto, né, durante a visita, e chamou o pastor. O pastor foi lá no leito dele e ele pediu a Bíblia do pastor. O pastor estava com a Bíblia embaixo do braço, ele pediu, o pastor deu a Bíblia para ele e ficou esperando o que ele ia fazer. Ele botou a Bíblia assim no peito, abraçou e começou a chorar. Meu Deus! Ela me contando isso. Ele ali começou a chorar, ficou um tempo ali abraçado com a Bíblia, chorando. E depois devolveu a Bíblia para o pastor. E aí o pastor fez o apelo, ele
aceitou Jesus, né? Eu creio que ele aceitou Jesus ali. Já tinha Uau. aceitado comigo, mas ali acho que foi uma confirmação, né? E teve o arrependimento, porque lá em casa ele rejeitou. Mas ali ele pediu de volta e abraçou. Mas, quando você começou essa campanha, nas primeiras semanas, então ele já tinha recebido? Eu fiz o apelo. Fez o apelo, já Fiz. tinha recebido Sim. a mensagem. Já tinha recebido. Aí na quarta semana Ele rejeitou. bateu o revolt. Sim, Não queria quero mais nada. É. Não quero voltar atrás. Sim, aí lá ele se reconciliou, né? Eu creio Sim. dessa forma. E aí ele faleceu 2 dias depois e eu não aceitei, né? Fiquei falando, Senhor, mas o Senhor tinha promessa. Depois que o pastor fez o apelo, que ele, né? Piorou mais ainda e faleceu. E aí eu fui questionar com Deus, né? Porque ainda faltava a campanha terminar, e eu queria muito meu pai comigo. Sim. E aí o Senhor falou, o fruto estava pronto e eu recolhi. Uau. Foi o que Deus falou para mim. O fruto estava pronto e eu recolhi. E aí eu entendi, e o meu pai morreu salvo Em Cristo Jesus. Né? em Cristo Jesus. Então, assim, Deus começou já a fazer uma grande obra na minha vida, ele me tirou lá do lixo, de onde eu vivia. Uma pessoa sem ali, perspectiva. A primeira experiência que eu tive foi com o meu próprio pai. Uau. Né? Aquela pessoa que você começou a sua trajetória de vida com repúdio. Aquele que me feriu, né? Te feriu, exatamente. Você começou a sua história de vida. Sim. Nasce a Andréia, repudiada pelo pai, passa por uma trajetória, mas no meio dessa trajetória, o pai reconhece a paternidade sobre a filha. Uhum. E Jesus vem e fala assim, agora vamos acertar o que tá errado aqui. Sim. Jesus, ele faz isso. Jesus, ele conserta o que está errado. Ele dá novas chances, novos começos, oportunidade da gente começar uma nova vida, oportunidade de ter um pai, que muitas das vezes a gente não tem um pai físico, mas nós temos o pai, que é o nosso Deus. Então Jesus, ele faz isso, né? E o evangelho é a porta de entrada, porque é boa notícia, é as boas novas que a gente recebe. Então quando você receber uma palavra, o evangelho, não aquela palavra taxativa que você tem que fazer, você tem que ser, não é essa palavra. Mas a palavra é aquela que fala assim, Jesus tem algo para você. Jesus, ele quer mudar a sua vida. Então, não negue isso. Não feche os seus ouvidos. Ouça, mesmo que no momento você não aceite aquilo na hora. Não aceito isso não. Mas guarda. Porque isso é uma semente que vai ser gerada no seu coração, né? E André, e como que foi? Então, houve esse mover de Deus, a reconciliação. Deus, começou, você plantou, o Senhor falou, agora eu vou recolher essa semente para continuar aqui no meu jardim. E como é que foi a sua vida depois disso tudo? E aí minha vida depois disso tudo, eu permaneci, né, na presença do Senhor. Mas aí eu tinha essa questão do meu relacionamento, né, que como eu falei, casei com uma pessoa também cheia de traumas. Meus filhos presenciaram tudo isso, tive uma filha, né, com essa pessoa. E chegou um momento que não deu mais, não deu. Os meus filhos estavam sofrendo demais com isso. E aí eu, traumatizada com tudo que eu vivi, já veio aquele review. Não tem como continuar. E aí a gente se separou, e ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha. E aí eu me afastei. Me afastei nessa época. Comecei a trabalhar muito, trabalhar, porque eu tinha que dar conta da casa, tudo sozinha. E eu comecei a trabalhar. E aí minha vida espiritual desabou. Foi deixada de lado. Foi deixada de lado. Não vigiei. Lá no casamento ainda, princípios foram quebrados, alianças foram quebradas com Deus. Teve uma vez que a gente estava casado ainda e ele estava fazendo reforma no sofá. E o cara que foi fazer a reforma era cristão. Eu estava no quarto, a gente nem se falava direito. E ele na sala recebeu esse rapaz e do nada o rapaz falou assim, essa casa era para ser uma casa de oração. O Senhor está me falando isso aqui. Eita. E não tem sido. Eita. Esse lugar não tem sido um lugar de oração. E Deus manda dizer que esse lugar era para ser um lugar de oração. E antes era. Meu pai foi morar comigo e ele presenciou a gente orando. Sim. Na hora do alimento, mesmo dizendo ser ateu, ele morou um tempo comigo assim que ele deu o AVC. Mas ele ouvia. Ele ouvia. E ele começou a orar durante a comida, porque ele via a gente orando. Mesmo ele com um AVC desorientado, ele só de ver a gente orando durante a comida, ele orava. Então, assim, diante de tudo isso, meu pai morou pouco tempo comigo, depois voltou para casa, minha mãe ficou cuidando dele. Mas ele via isso e ele começou a praticar aquilo que a gente fazia. Então, assim, princípios foram quebrados, alianças foram quebradas. E
a minha vida desabou, a vida espiritual desabou e comecei a experimentar coisas do mundo. Voltou, né? Não as drogas, né? Sim. Mas me relacionei com pessoas que não era para me relacionar. E aí eu me vi num lugar que eu não tenho nem palavras para dizer aqui. Mas num belo dia, eu chorando no meu quarto, minha filha estava com muita febre, a Isabela. Estava com muita febre, nada fazia a febre dela cessar. E aí eu me ajoelhei do lado dela e comecei a pedir perdão a Deus pela vida que eu estava levando, porque o Senhor falou para mim que ela estava doente pela vida que eu estava levando. O Senhor tocou nela para me incomodar, para me despertar. E ali eu comecei a pedir perdão ao Senhor e eu lembrei da Isamara, da pastora Isamara. Uma vez ela fez uma oração no meu útero, cancelando todo vínculo, né, sexual. E ali eu lembrei dessa oração que ela fez em mim uma vez, quando eu aceitei Jesus, né, que eu fui começar a trabalhar na igreja, ela fez essa oração em mim, quebrando todo vínculo. E ali nesse dia, diante da minha filha ali passando mal, eu lembrei e eu mesma fui fazer essa oração em mim. Eu coloquei a mão aqui no meu ventre e eu cancelei todo vínculo sexual. Júnior, foi instantâneo. Isabela estava até delirando. Já viu criança quando está com muita febre? Ela levantou na mesma hora, começou a enxugar as minhas lágrimas e falou: mamãe, não chora, Jesus ama você, não chora. Ela falou isso para mim. E aí eu entendi que eu precisava fazer aquela oração. E dali em diante eu não me relacionei mais com ninguém. Eu falei, não quero. E pessoas me ligavam, me procuravam e eu falava, não quero, não quero, não quero. E uma vez eu no ponto de ônibus, saindo do trabalho, nesse período aí que eu falei, que eu fiz um voto com o Senhor, eu falei, não quero mais. Eu ali no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e a pessoa parou de carro e falou assim: oi, meu amor, não sei o quê. Aí eu lembrei do voto. Aí eu falei assim: você está me confundindo. Eu não sou essa pessoa que você está chamando. Como assim, não sei o quê? Eu falei: eu não sou essa pessoa que você está chamando. Que isso, meu amor? Eu falei: eu não sou seu amor. Meu Deus. E aí ele ficou tipo assim: tá maluca ela? O que houve? Tá doida? E ele insistindo, e eu falei, botei o dedo e falei assim: eu não sou essa pessoa que você está chamando. Eu não sou seu amor e eu não sou essa pessoa que você está chamando. E aí ele desistiu, ele deve ter pensado, ficou louca. Mas não, era o voto que eu tinha feito com o Senhor. Eu falei: eu não quero mais, eu não vou mais fazer a vontade do diabo. Eu decidi. E ali eu comecei a buscar o Senhor novamente, comecei a me colocar no lugar que era para eu estar, no lugar original, que o Senhor ele tem. Se posicionar, me né? Me posicionei, exatamente. Muitas vezes a gente vê algumas coisas acontecendo ou não acontecendo e a gente questiona: por que isso está acontecendo na minha vida? Então, por que isso não está acontecendo na minha vida? Você está na posição? Pois é. Porque quando está tudo no bem, a gente levanta as mãos: ah, Deus, oh, lindo, Jesus, né? Mas basta uma coisinha para a gente sair da posição. E quando a gente sai da posição, você está debaixo de uma proteção, de uma cobertura. E a todo momento Deus fala: volta para cá. Sim. A sua posição tem que ser aqui. É aqui a sua posição. Por quê? Como diz Salmo: 10.000 cairão à sua direita, 1.000 à sua esquerda, e você não será. Mas se você estiver aqui, se tivermos posicionados, se você dá uma inclinada para cá, sim, vai pegar retaliação. Mas se você estiver aqui, pode cair do lado direito, do lado esquerdo, mas você não será atingido. E isso é muito sério. Às vezes a gente lê só uma passagem como se fosse uma literatura qualquer, e não é. Isso é promessa de Deus, né? E aí, nesse tempo, né, que eu me afastei, eu tive também uma experiência muito forte. Eu estava na área da minha casa, chorando, nem sabia por quê. Eu sei que eu estava na mão do palhaço nessa época. Estava mesmo totalmente distante do Senhor, e ali eu ouvi muitas risadas, muitas. Um deboche, né? Risada feminina, risada masculina. Eram muitas risadas, assim, incontáveis. E ali o Senhor falou para mim que o diabo estava rindo de mim, de tudo que ele estava fazendo na minha vida. Zombando, né? Ele estava rindo de mim. Foi o que Deus falou para mim. E foi nesse dia, eu acabei de ouvir essas risadas e fui lá, fiz essa seguinte oração. Coloquei a mão no meu ventre, desligando todo o ato sexual, desligando tudo, e desde então me posicionei. E aí nunca mais nem vi. E aí me posicionei, comecei a buscar o Senhor, e aí não saí mais. Não saí mais da presença do Senhor. Ficou fixa ali agora. Sim, sim.
E desde então, o Senhor tem me usado poderosamente para a glória do nome dele. O Senhor tem me usado para falar de Jesus, né? Eu tenho recebido feedback de pessoas que me Que procuram. legal. Esses dias uma amiga disse que quase se separou e por causa de uma conversa que eu tive com ela, ela desistiu e ela e o marido conversaram e ela estão bem, graças a Deus. Esses dias também o Senhor me incomodou para falar com um amigo meu, muito tempo sem ver, ele é dono de um comércio, e eu fiquei enrolando, né, aquela correria de Natal, de Ano Novo, não fui, e eu com a cabeça nele o tempo todo, né. E aí Cláudio falou para mim assim, cara, você tem que ir lá, se acontecer alguma coisa com esse rapaz. Eu falei, não, pelo amor de Deus, Senhor, guarda a vida Bate dele. medo, não. Não leva agora não, segura aí, Sim, calma. guarda a vida dele. E aí fui. Quando eu cheguei lá no comércio dele, juro, ele estava arrasado. Meu Deus. Ele saiu da igreja, voltou a fumar, voltou a beber, está separado há 4 meses. E desesperado, precisando de oração. Eu falei, eu preciso falar com você, eu preciso. Ele, André, eu tô precisando muito. Eu falei, vamos lá dentro agora. E fui lá no comércio com ele, eu e Cláudio. Oramos e eu estou acompanhando ele, né? Fazendo esse discipulado mesmo por telefone, né? Porque não dá para ficar indo lá. Sim. E ele também é homem, eu sou mulher, eu preciso de Cláudio estar indo comigo e tal. E assim, Deus tem me usado. Fiz curso de capelã, agora eu sou uma capelã. Olha só. Vou começar agora com trabalho em presídio, hospital, escola. Ou seja, Deus falou assim, você vai fazer essa faculdade aqui, você vai se formar nessa faculdade, você vai fazer doutorado e você vai fazer mestrado. Mas por quê? Porque depois eu quero te usar. Eu lembro muito da história de Paulo, né? Paulo perseguia, matava, fazia tudo que tinha de ruim para fazer, ele fazia. Eu quero você. Mas pô, Deus, vai ser uma ferramenta muito útil para mim. E é isso, e o que Deus... Porque você tem um testemunho forte que começa de paternidade, fala da juventude, que foi tragada um pedaço. Sim. Né? Relacionamentos e casamento. Né? Então, Deus, eu vou juntar isso tudo e eu quero que você fale disso. Porque assim, a gente vê como que Jesus é, né? Jesus é lindo, né? Porque ele restaura, para ele não tem nada perdido. Eu faço tudo, todas as coisas eu faço nova. Seja o que for que você está passando na sua vida, seja o que for que você passou na sua vida, Jesus ele faz tudo novo, independente do que seja, porque ele tem todo o poder. Eu posso fazer e eu faço, né? Exatamente. E nesse período que eu fiz esse voto, que eu falei, não quero mais, eu fiquei durante um bom tempo sozinha e os banquetes vinham. Eu trabalhei num lugar que tinha muito homem, patrões vinham dar em cima de mim e eu ali decidida, posicionada, não quero. Homens casados, homens que vinham dar em cima de mim, oferecer coisas. E eu posicionada, né? Os banquetes vinham diariamente. Nossa. Absurdamente. Eu falava, gente, como que o diabo quer me destruir nessa área? Sim. Então... envergonhar aquilo que Jesus faz. A função dele é matar, roubar e destruir. Então ele quer pegar a criação que Deus fez com tanto amor e fazer isso aqui, ó, o que eu faço. Mas quando a gente se posiciona, que você não vai fazer não. E lá nesse trabalho que eu passei por essa situação, tinham várias outras que queriam, que quase se jogavam em cima, mas eles, usados pelo diabo, com certeza, vinham na minha direção e ofereciam banquetes. E eu ali posicionada, eu trabalhei lá quase 5 anos, nunca tive nada, saí de lá bem, eles gostam muito de mim, têm o respeito de todo mundo. E depois eu conheci o Cláudio, né, o pastor Cláudio, e aí nós nos casamos depois de 2 anos. Ele estava num processo de divórcio quando eu conheci ele, estava morando já com a mãe, já estava divorciado quando ele foi morar com a mãe dele. E aí a gente esperou, né, ele estava meio abalado, né, e aí depois a gente começou a se relacionar, conhecer a família dele. E aí depois de 2 anos a gente casou. Hoje estou casada com ele, já tem 3 anos, já estamos juntos aí há 5 anos, quase 6 anos. Já? Meu Deus. Então assim, valeu a pena dizer não para os banquetes. Sim. Porque aquilo que me esperava lá na frente era muito melhor. Hoje eu sou casada com um cara que me assumiu, que assumiu os meus filhos. Uau. Né? Um cara presente, trabalhador, honesto. Então assim, as nossas escolhas é muito importante. Sim. A gente precisa se posicionar para que a gente possa viver a promessa do Senhor. Exatamente. E você esqueceu de falar uma coisa dele, servo de Deus. Servo de Deus,
Exatamente. Que vai acima de Servo qualquer de outro Deus, título que você, temente a que você Deus. tem. Se a pessoa é fiel ao Senhor, serve ao Senhor, é um adorador e é discípulo de Jesus, isso aí vai sobressair qualquer outro título que o ser humano possa ter. Porque aquele que é discípulo de Jesus, ele tem caráter, ele tem boa fama, ele tem palavra e ele é homem. Sim. Né? Então isso supre qualquer outro título que um homem pode ter. E mais uma vez, né, você vê como que Deus muda histórias. Ele muda histórias. Acho que uma das especialidades de Jesus é essa. Especialidade. Muda. Além do milagre, de coisas impossíveis pra gente, que pra ele não pra existe. gente é né? impossível. Com esse histórico todo de vida, né? As pessoas talvez nem acreditassem que eu fosse casar. E aí nós casamos. Tive um casamento lindo. Oh, que legal. A família dele me ama muito. Oh, Os meu pais Deus. dele tratam os meus filhos como se fossem netos É deles. mesmo. Sim, sou muito respeitada. Os meus filhos são respeitados. A gente vai para casa dos pais dele, todo mundo senta na mesa. Não tem essa de que não é nosso neto. Não, somos respeitados. Somos É isso. tratados muito bem. Uma família que te acolheu. Sim, me acolheu. Acolheu vocês, né? E aí tive uma lua de mel maravilhosa, um casamento lindo, sou feliz com ele. E é isso, foi tudo que Deus fez na minha vida e valeu a pena. Vale a pena, né? Os processos são para nos amadurecer, nos fazer crescer. Nem todo mundo entende dessa forma. Então, a gente está tão acostumado, uma geração iFood, né? Sem fazer propaganda. Mas tem que ser desse jeito, é desse jeito que eu quero, tem que ser rápido, não quero esperar. Somos seres imediatistas, né? Exatamente. Não, existe um tempo. Existe Até um para tempo. Jesus começar o ministério dele, ele teve um tempo. Sim. Ele não podia exercer antes. Ele falou, não, ainda não é meu tempo. E a gente precisa entender isso. Existem coisas da nossa vida, o tempo que vai levar a gente não sabe, mas a gente precisa respeitar o processo. Porque de uma sementezinha, Deus faz uma árvore. E muitas pessoas param na raiz. Não, para mim já deu, né? E hoje, né, André, você falou que faz um curso, fez o curso, né? E hoje você visita levando a palavra de Jesus. A gente está fazendo um trabalho agora nas Cracolândias de São Gonçalo. Tem tido experiências assim absurdas, né? Com jovens que estão nessa situação, né? E o interessante não, assim, chocante é que muitos deles têm problemas familiares. Você pode perguntar, seu pai, não fala com meu pai, quero matar meu pai, não conheço meu pai. Então, assim, para ver como que isso afeta, né, a vida de um adolescente, de um jovem, isso é muito sério. A estrutura familiar é tudo na vida de um indivíduo. É aquilo que a gente fala, desde criança. Você tem que começar a forjar o caráter dela, seja qual for a idade. Determinadas idades, hoje, para a glória de Deus também, eu trabalho na área da saúde mental, então, e a gente vê muitos problemas vão desencadear devido a traumas. Meu pai me espancou, meu pai espancou a minha mãe largou todo mundo porque era assim assado. Então você vê como que a estrutura familiar ela é essencial. É a única instituição formada por Deus. Deus fez a família. Deus fez o homem e a mulher para serem marido e esposa e constituírem família. Então esse é o pilar que não pode ser destruído. E uma criança presenciar agressão, xingamento, palavrões, ofensas, isso sendo na dimensão de uma criança, isso faz um buraco grande. E para tratar aquilo, para restaurar aquilo, você tem que desconstruir algo, que muitas vezes são coisas ruins, para construir algo bom na mente da pessoa, né? Então isso é muito sério. Vocês que estão aí, pai, mãe, como foi falado no início, se vocês têm um desentendimento, que é passivo de qualquer casal, mas quando houver um desentendimento na frente dos seus filhos, que haja um entendimento também na frente dos seus filhos. A gente precisa saber o que é perdão, o que é perdoar, né? E isso eu acho que é muito importante para o dia de hoje, né? Sim. E diante de tudo isso, né, que eu vivi, o Senhor tem falado comigo muito através de um versículo que está em Isaías 58, versículo 11 e 12, que diz assim: vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não pode correr, de uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades
que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como um povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Então, assim, o Senhor já tem feito isso através de mim, em mim e através de mim. Eu estava, né, diante de uma situação totalmente arruinada e o Senhor fez a grande obra, né? Tem feito na minha vida. E tem me usado também a alcançar pessoas que estão, né, em situações de famílias, similares, né? Essa amiga que me procurou, ela já estava procurando casa para se separar. Meu Deus. E ali o Senhor me usou para conversar com ela, orientar ela. E ali o Senhor convenceu ela e ela foi conversar com o marido. Ela falou: meu marido não quer se separar de mim. Quase que eu coloco meu casamento no lixo. Meu Deus. Então, assim, uma pessoa que não tem Jesus já ia falar o quê? Ah, arruma outra casa mesmo, vai não embora, isso, não, larga esse cara, porque Exato. as mulheres estão assim. Não preciso mais de homem. Eu posso viver sozinha. Precisamos sim. Toda mulher precisa de um homem para estar junto com ela, para construir, para avançar. Então, não existe essa de não preciso de homem. Um completa o outro. Isso é o quê? É uma mulher ferida. É uma mulher... Quem é ferido, fere. E assim, eu estou muito feliz porque o Senhor tem falado muito isso aqui comigo. Eu tenho vivido isso aqui. E em nome de Jesus, esse ano a gente vai avançar aí nesse projeto de trabalhar em presídios, em hospitais, escolas. Quero muito fazer esse trabalho em escolas, né? Adolescentes, já que eu tive essa experiência. E bora avançar. Para o nome do Senhor ser glorificado. É um testemunho forte, né? Mas vale a pena a gente refletir, né? Como que está a nossa identidade, como que está a nossa vida hoje, quais são os traumas que tem feito a gente recuar, né? Mas Jesus quer que você avance, Ele não quer que a gente retroceda, mas quer que a gente avance. Mas para isso, Ele pede permissão. Deixa eu tratar essa ferida, deixa eu curar essa ferida, deixa eu tirar você dessa prisão que você está, que você se encontra, de depressão, de tristeza, de mágoa, de rancor. Deixa eu arrancar isso de você, deixa que eu, porque Ele sabe lidar com essas coisas. Permitir que o Senhor entre, né, e arrume a bagunça. Exatamente. Porque hoje você vê aqui um testemunho vivo, né? A Andréia, tudo que passou, né? Toda a história de vida, desde lá de trás, e hoje como você vê. Deus agindo através da sua vida, né? Mas isso porque você permitiu também. Sim. É preciso abrir ter uma permissão. Eu permito que Deus trabalhe na minha vida. Eu permito que coisas sejam ajustadas. Vai doer? Em alguns momentos vai doer um pouco. Mas é necessário, porque para as coisas estarem fluindo, tomando o seu rumo natural, muitas das vezes vai doer um pouco, porque tem que acertar o que está errado, né? E, Andréia, eu quero te agradecer por esse momento aí que nós tivemos aqui desse bate-papo, conhecendo um pouco do seu testemunho, tá? E não para por aqui não, tá, gente? Em breve, vamos trazer ela e o marido, o esposo, para a gente conhecer um pouco desse casal e do que Jesus tem feito, né? Através de vocês, através da sua vida, do seu testemunho, né? Então, você que ficou com a gente, compartilha, mande para outra pessoa. Pessoas que assim, cara, eu vou compartilhar isso com um parente, com amigos. Faça isso, não guarde só para você, tá? Que você vai ver que muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida também. Para que outras famílias sejam edificadas também, né? Alcançadas. Exatamente. Andréia Goulart, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. E eu digo para vocês, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado. Amém. E até a próxima. Tchau. Tchau.